Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 48 e hoje nós vamos aprender como capturar várias exceções ao mesmo tempo, ou seja, nós vamos aprender como utilizar múltiplos catch. Para essa aula, vamos direto para o hands-on para a gente aprender como é que faz. Então aqui com o Eclipse aberto, vou pegar aqui da aula 47, vou criar uma nova classe chamada múltiplos catch, com public static void main e que pertence ao pacote da aula 48. Aqui dentro nós vamos então começar o nosso programinha. Primeiro eu vou declarar dois vetores. A ideia desse programa é a gente fazer com que o programa lance duas exceções diferentes. Então, para isso, nós vamos utilizar o acesso ao vetor e também nós vamos fazer a divisão por zero, porque no Java isso dá erro também. Então, eu vou colocar aqui números e eu já vou inicializar esse vetor com os números. Se vocês se recordam da aula de vetor, a gente pode inicializar aqui os números diretamente com chaves. Então, eu vou colocar aqui 4, 8, 16, 32, 64, 128, todos múltiplos de 2 e também de 4. E aqui eu vou fazer um outro array de inteiros que eu vou chamar de denominador. Os denominadores, vou colocar aqui 2, 0, 4, 8, 0. Então, primeiro a gente tem dois zeros aqui, nós vamos dividir os números pelos denominadores. E aqui nós temos também 2, 4, 6 números e aqui nós temos apenas 5 números. Aqui tem um extra. O próximo passo vai ser iterar esses números, então eu vou utilizar aqui um for normal. Então, for um i recebendo 0, i é menor que números.length e aqui então um i mais. Aqui nós vamos tentar fazer a divisão desses dois do números para o denominador. Então aqui nós vamos colocar um system out com a seguinte frase: números e aqui dá um mais, aqui também tem um mais, dividido por denom e aqui dá um mais, aqui também é igual. Aí sim eu vou colocar aqui a divisão, que vai ser o números i dividido pelo denominador i. Então nós temos aqui o nosso código. Vamos então executar esse código e ver o que isso vai dar. Então eu vou executar aqui e vai dar um erro. Dividiu o 4 por 2, na segunda tentativa ele tentou fazer a divisão por 0. Então vamos tentar fazer um negócio aqui melhorzinho. Aqui então eu vou colocar um bloco try para poder capturar e executar o erro, a parte do programa que pode dar erro. E aqui a gente não precisa colocar o try aqui fora, a gente pode colocar, por exemplo, o try dentro do for, porque é exatamente nessa linha que tem a probabilidade de dar erro, né? Então eu vou colocar um try dentro do bloco for. Então aqui eu vou copiar. Então tem o try e aqui eu vou colocar o catch, que vai capturar a nossa exceção aritmética, né? Divisão por zero. Então eu vou botar aqui E1 e aqui dentro eu vou colocar uma mensagem que é erro ao dividir por zero. E agora nós vamos executar novamente esse programa para ver o que vai dar. A gente já sabe, porque aqui nós temos 6 números e aqui nós temos apenas 5, que vai acontecer uma outra exceção na hora de tentar acessar a sexta posição aqui do denominador. Então, vamos executar. Ele dividiu 2 por 4, o 0 por 8 deu erro, porque a gente não pode dividir por 0, então ele colocou aqui divisão por 0. O 16 por 4, 32 por 8, 64 por 0 também deu um erro, dividir por 0, então a gente capturou essa exceção. E o 128 por alguma coisa não deu, então ele deu aqui um outro erro de array index out of bounds exception. Então nós temos uma segunda exceção. Como é que a gente captura essa segunda exceção?
Para a gente tratar várias exceções no Java, a gente pode ter vários blocos catch um atrás do outro. Não são blocos catch aninhados, porque senão estaria um dentro do outro, mas o bloco try a gente só pode ter um. Você pode ter blocos try aninhados. E para a gente tratar várias exceptions no Java ao mesmo tempo, é só a gente colocar um outro bloco catch embaixo de um bloco catch existente. E isso não está limitado a apenas 2 blocos catch, tá? Você pode ter 5, 10, quantos forem necessários. Então vamos voltar lá para o nosso programinha e adicionar esse bloco catch extra. Aqui dentro, então, vou copiar esse bloco catch e vou colar aqui e vou pegar essa outra exception aqui. Aqui eu posso deixar um E para ficar mais bonito. E posição do array inválida. Algo desse tipo assim. Agora sim, se a gente for tentar executar esse programa de novo, ele é executado e mostra as mensagens um pouco mais amigáveis para o usuário. Então ele vai tentar dividir. E na última, porque não tem, 128 não tem com que dividir, então posição do array inválida, não tem aquelas exceptions, os erros do Java na nossa tela. Mas aí fica uma pergunta, se a gente não sabe que tipo de exceção pode ocorrer depois, a gente sabe, por exemplo, que ali tinha uma grande chance de acontecer uma divisão por zero, então tudo bem, vou colocar uma divisão por zero na tela. Mas se eu quiser capturar uma exception genérica, se eu quiser capturar um erro genérico, como é que eu faço isso? A gente utiliza a classe Throwable, que é a superclasse de todas as exceções e erros no Java. Sim, existe uma diferença entre erro e exceção no Java, e nós vamos ver isso em uma outra aula, qual que seria a diferença entre eles. Mas, porém, a classe Throwable é a superclasse de todos os erros e exceptions do Java. Então a gente pode capturar essa classe por enquanto. A gente vai ver numa próxima aula que isso não é uma boa prática, porém, por enquanto, dá para o gasto para a gente brincar aqui no nosso programinha. Aqui dentro, então, eu vou fazer um múltiplos catch com genérico. Vou criar uma outra classe, só para a gente não modificar esse programinha, tá? Então, genérico. E vou botar aqui, vou copiar esse public static void main. A única coisa que nós vamos fazer aqui vai ser mudar para a classe Throwable. E aqui ocorreu um erro. E nós vamos executar esse programa e vocês podem ver que ao invés do array out of bounds exception, nós temos agora ocorreu um erro, porque nós capturamos um erro ou exceção genérica. Para fechar essa aula, eu queria mostrar para vocês uma outra maneira da gente poder capturar múltiplas exceções no Java também. Nós vamos ver numa aula futura as famílias dos erros e das exceções no Java. E existem exceções que são similares uma à outra. Por exemplo, o Arithmetic Exception e o Array Index Out of Bounds Exception pertencem a uma família de exceções do Java. Então, por serem exceções similares, nós conseguimos agrupar essas exceções em um mesmo catch. Uma nota muito importante aqui é que isso só é possível ser feito a partir do Java 7. Até o Java 7, você tem que fazer catch Arithmetic Exception, catch Array Index Out of Bounds Exception, catch qualquer outra exceção que você queira capturar. Então, vamos lá para o nosso programinha ver como que a gente pode utilizar esse tipo de expressão. Aqui, vou criar uma outra classe, deixa eu pegar aqui essa... Vou apertar aqui o Ctrl I para dar uma indentada, porque ficou muito feio. Aqui, então, uma outra classe. Vou botar aqui até um Java 7. E vou pegar aquele múltiplos catch inicial. Vou copiar aqui. Eu colei. Deixa eu apertar o Ctrl I para poder indentar o nosso código bonito. E aqui, o Arithmetic Exception e o Array Index Out of Bound Exceptions, por serem de uma família parecida das exceptions, eu consigo fazer isso aqui, ó, um ou catch Arithmetic Exception ou em Array Index Out of Bound Exceptions, e aqui sim
aconteceu um erro. E a gente pode se livrar desse cara aqui. Caso, como eu falei, até o Java 7, se na empresa que você for trabalhar estiver utilizando o Java 6 ou até o Java 5, aí você precisa colocar um catch atrás do outro, tá? Mas aqui a gente pode fazer esse ou somente a partir do Java 7. Aqui no projeto eu estou utilizando o Java, cadê? O Java 8, como vocês podem ver ali em azul. Aqui então a gente vai executar. Aconteceu um erro toda vez que foi capturada uma exceção. Uma coisa muito importante aqui é que a ordem da exceção a ser capturada é a ordem que está declarado. Então, por exemplo, o arithmetic exception, se ele acontecer primeiro, vai direto para esse catch. Depois depois que a exceção ocorre, depois de executar a linha 12, ele vai verificar se é um arithmetic exception. Se não é, ele executa a linha 17. Então, a prioridade é sempre do catch que foi declarado primeiro. É por isso que vocês vão poder ver em alguns projetos, como a gente fez nesse catch genérico aqui, que primeiro a gente colocou uma exceção mais específica e depois a gente colocou uma exceção que é um pouco mais genérica. Olha o que dá se eu simplesmente coloco isso daqui. Dá erro no Eclipse, porque ele pede para a gente remover essa cláusula catch, porque a gente já está pegando uma exceção um pouco mais genérica, um pouco mais, que é uma super classe, né, dessa arithmetic exception. Então, sempre as classes de exceções específicas primeiro e depois, caso você queira, pode colocar uma exceção um pouco mais genérica na parte de baixo. O código fonte, como sempre, está no GitHub. Caso você tenha dúvidas ou queira obter o certificado ao final desse módulo, é só fazer o cadastro no loiane.training e se inscrever no curso de Java. Caso você queira se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!